Pergunta da consulente Aline. A Aline estava ouvindo a reprise do nosso programa e ontem à noite acabou ligando lá para a nossa igreja. E a Aline falou, pastor, que tem um animal de estimação, uma cachorrinha, a qual ela tem muito afeto, muito carinho por esse animal. Só que ela também está preocupada se ela não está fazendo nada de errado, pastor. Ela fez aqui duas perguntas para o Senhor. A primeira é com relação à oração. Ela pode orar a Deus em favor desse seu animal de estimação? E a segunda pergunta, ela estaria errada amando este animal? Porque ela falou que tem muito carinho, ela diz que está disposta a fazer tudo, se precisar correr para um veterinário, um exame, uma internação, ela está disposta porque realmente ela tem muito carinho por este animal. E ela disse também que ela é casada, não tem filhos, talvez seja por isso que ela tenha se apegado tanto a esse animal de estimação, pastor. A nossa resposta é que amar um animal não é pecado dentro da colocação que a pessoa faz. Por exemplo, a Bíblia recomenda no livro de Provérbios que se nós temos um animal de estimação, devemos tratá-lo muito bem. Mas não chegar ao ponto de substituir o amor do animal por uma pessoa, da própria casa, da família. Então, se isso ocorrer, está fora dos princípios bíblicos. Ter um animal de estimação, tratá-lo bem, é correto, tem apoio bíblico. Mas colocar esse animal à frente de um parente, de um filho, de qualquer pessoa do lar, e assim se manifestar, está fora da Bíblia Sagrada. A Aline ainda pergunta, pastor, ela pode orar a Deus em favor do seu animal de estimação? Não vejo razão para isso. Ela pode tratá-lo bem, como animal. Agora, orar é orar por pessoas. Orar um pelos outros. Por exemplo, o salmo padrão, a oração padrão que Jesus ensinou, conhecida por todos, memorizada por todos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, etc. É específica para seres humanos. Fazer uma oração em favor de um animal não tem cabimento. É despropósito e está cheirando a fanatismo. E, pastor, não há nenhum precedente bíblico para isso, né? Nenhum caso na Bíblia de uma... Não temos nada na Bíblia de alguém que tenha tomado essa iniciativa. Muito bem, então estão aí as respostas para a nossa consulente Aline. Que Deus te abençoe, Aline. Vamos para a próxima pergunta. NQI Homem, o consulente aqui não quer se identificar, mas ele fez um relato que não é pequeno, a nossa irmã Isabel anotou aqui. Ele fala assim, pastor, que a sua mãe, ela é cristã. E ela estava com problemas financeiros que não podia nem mesmo manter as suas despesas essenciais, básicas do dia a dia. Então esse filho veio morar com ela para ajudá-la nessa questão material financeira, até que a mãe conseguisse arrumar um emprego. Aí a sua irmã, que veio do Rio de Janeiro, também veio com esse propósito para cá, para ajudar a mãe a conseguir um emprego e assim se autossustentar. Muito bem, depois de muito esforço, muita busca, eles conseguiram então arrumar um emprego para a mãe. A mãe agora tem a oportunidade de trabalhar durante a semana e vai ter aí 2 dias de folga. Só que agora a mãe não quer trabalhar. Porque a alegação dela é que vai atrapalhá-la no seu serviço na casa de Deus. Ela quer estar na igreja de manhã, à tarde, à noite, quer estar todos os dias. E esse trabalho vai acabar atrapalhando ela
a servir lá na igreja onde ela está. Então os filhos estão aqui como que indignados, porque eles estão arcando com as despesas, mas esse filho aqui, o homem, né, está arcando com as despesas da casa, tem sido pesado, e agora que a mãe tem uma oportunidade de trabalhar e ter uma renda própria, ela não quer por causa da igreja, pastor. Eles querem uma orientação do Senhor. O que dizer para minha mãe para tirá-la dessa situação? Até a doença que ela tem, que é a diabetes, ela já está dizendo que não pode não pode trabalhar por causa da doença, mas para estar na igreja ela pode, pastor. Eu recomendo aos filhos, normalmente o jovem, que é o chefe de casa agora, que converse com a sua mãe, ou melhor dizendo, leve sua irmã em conjunto e vá falar diretamente com o pastor da igreja, expondo isso que está sendo apresentado agora a nós. Porque geralmente pessoas do teor dessa forma de agir da sua querida mãe, ela está agindo, eu me permito a colocação, fanaticamente. Ela não pode agir dessa maneira assim diante de uma situação como a descrita. Então, primeiro, procurar o pastor da igreja, sem conhecimento dela, expor a situação, para que o pastor possa se dirigir, expor a pessoa, esta senhora, que ela deve diminuir a sua presença da igreja, até escalar os dias que ela seria necessária, para que ela tenha um tipo de descanso no que concerne. Não estou falhando com as coisas de Deus? Não, porque o pastor que preside a igreja sabe das nossas necessidades, mormente quando é informado. Então aí está duas providências. Primeiro, falar com o pastor da igreja. Não haja contra ela, porque ela vai considerar que isso é impróprio, mesmo se tratando de um filho. E aí então, conseguindo essa situação, que falar com o pastor, que ele venha conversar com ela, ou converse com ela na igreja, e assim possa dirimir esta dúvida que está havendo. Tem uma pergunta aqui do Genésio, lá da cidade de Praia Grande. O Genésio diz assim: pastor, o amor de Deus dura para sempre, certo? E quanto ao juízo final, os que não forem salvos não terão, pastor, a misericórdia de Deus? Nós queremos dizer que Deus é justo em todas suas atividades, muita misericórdia Ele oferece aos homens, e a prova maior de tudo isso é o que está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que somos nós, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De modo que o amor de Deus é espalhado por todo o mundo. Se os 7,5 bilhões de pessoas aceitassem seu Filho como Salvador e Senhor, todos seriam salvos, mas sabemos que não acontece isso, infelizmente. De modo que há um limite da paciência de Deus. E nós encontramos, a respeito dessa forma de Deus agir com severidade, em algumas partes da Bíblia. E é preciso, então, tomarmos conhecimento para que não caiamos no erro de dizer que só Deus é bom e fora isso não tem mais nada. Podemos viver a nossa vontade própria. O salário do pecado é a morte. E ninguém peca impunemente. A nossa responsabilidade de Deus não pode passar assim impunemente. De modo que é preciso ter cuidado nesse particular. Está no capítulo 6 do livro de Hebreus, quando lemos a partir do versículo 4, porque é impossível que
os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então aqui está mostrando isso claramente. Agora, dentro da lei que o próprio Deus deu, quebrantando a lei, alguém a lei de Moisés, morre sem recursos pela boca de 2 ou 3 testemunhas. E temos um exemplo disso, de um homem que estava cavando, colhendo madeira assim velha no mato, e foi encontrado trabalhando e foi levado ao conhecimento da direção. E a direção de Deus foi... Os homens foram perguntar o que fazer com ele. E a resposta foi muito clara, que seja morto. Quer dizer, para nós parece até uma atitude muito grave, mas isso que está na Bíblia Sagrada. De modo que o nosso consulente precisa ter esse cuidado. O amor de Deus dura para sempre. De certo modo, sim. E quanto ao juízo final? Esse tempo que vivemos é para nós pesarmos à luz da Bíblia se estamos vivendo dentro da vontade de Deus. Se estivermos fora e nos arrependermos, temos recurso. Mas se formos impenitentes, não tem recurso mais. Mais uma pergunta aqui do consulente Genésio de Praia Grande. Pastor, é correto um pastor ficar pedindo para a igreja dar glória a Deus? Ou temos que sentir vontade de glorificar? Todo louvor que prestamos a Deus, onde quer que estejamos, mormente na igreja, deve preceder da nossa vontade. Não um estímulo artificial que venha nos colocar na obrigação de louvar a Deus naquele momento. O louvor é espontâneo. Você canta, você ouve a palavra, dentro de você mesmo vai sentir uma necessidade de estar cultuando a Deus e glorificando o seu nome, não para atrapalhar a pregação, mas dentro de uma voz baixa que não venha atrapalhar a ordem do culto. Mas esse incentivo artificial não tem apoio na Bíblia Sagrada. Mais uma pergunta aqui do Genésio, pastor, ainda sobre a fala do pastor que está no púlpito, dirigindo o culto, ou até pregando a palavra, e o pastor diz assim: eu te abençoo. O Genésio quer saber do senhor se é certo o pastor fazer isso, ou o correto é dizer, Deus te abençoe. Afinal, quem tem a bênção aí, pastor? Nenhum de nós tem a bênção. Podemos desejar a bênção, mas a dádiva da bênção vem de Deus. Logo, nenhum, por exemplo, dizer, eu te abençoo, não deixa de ser uma saudação aceitável, só que é fora do princípio bíblico, que é Deus que está nessa missão de nos abençoar. A próxima pergunta agora é do Luiz Carlos, do Guarujá. O Luiz Carlos quer saber do pastor onde está escrito na Bíblia que uma mulher pode ser separada para pastora. Pastor, essa pergunta tem sendo repetida aqui constantemente. Pelo jeito, os nossos consulentes estão com esse problema aí, mulheres hoje sendo separadas para pastoras. O Luiz Carlos quer saber do senhor, onde está na Bíblia escrito que isso é possível? Pelo contrário, no livro de Carta de Paulo a Timóteo,
capítulo 2, versículo 6, temos aqui o título, Os Deveres da Mulher Cristã. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Agora o versículo 11, que é o versículo fatal. A mulher aprende em silêncio com toda humildade. Versículo 12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem que use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, repetindo, 1 Timóteo, nós temos aqui no capítulo 3, versículo 11 até o versículo 14, essa orientação bíblica, que não é do apóstolo Paulo, mas ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Temos aqui mais uma pergunta, agora é da consulente Juliana. Aqui o pastor vai gostar, viu? O pastor tem falado da situação do nosso trânsito no dia a dia, a violência que está aí no nosso trânsito, né? Pessoas dirigindo com muita velocidade, provocando acidentes, e fora aquelas discussões que muitas vezes terminam até em morte, né? Um carro fechou o outro, já é motivo para discutir, brigar, e aí infelizmente a violência está nas ruas. E o pastor, uma vez ou outra, já tem falado sobre isso aqui. Bom, pastor, a pergunta é a seguinte: a Juliana diz que tem um irmão lá na igreja dela que não tem carta de habilitação, pastor. Ele não é habilitado para dirigir. Só que ele pega o carro da mãe e dirige ali dentro do bairro mesmo. A alegação desse irmão é que ele tem 2 filhos e mora longe da igreja. E principalmente nos dias de chuva, ele não tem como se locomover até a igreja, de sua casa para a igreja tão facilmente. Pelo jeito vai depender de ônibus, que demora, é difícil, é cheio e outros problemas. Ela diz aqui que o pastor lá da igreja já falou para ele que ele não pode fazer isso, dirigir o carro de sua mãe sem a habilitação. A Juliana quer saber, ele está pecando, pastor? Está pecando. O que dizer para esse jovem aí, esse homem que tem 2 filhos, de boa intenção, né? Eu estou indo para a igreja, eu estou indo para a casa do Senhor, mas está dirigindo aí sem a habilitação, ele não tem permissão para dirigir. Ele está desobedecendo o texto de Romanos capítulo 13. O que diz lá? Toda pessoa esteja sujeita às potestades superiores. Essa expressão significa que são as autoridades constituídas, porque não há potestade que não venha de Deus. Ou as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Aí está bem claro, temos o dever de obedecer às autoridades, conduzir veículo sem a carta de aprovação é errado, e é um erro grave, porque se acontecer alguma coisa, essa pessoa será mais penalizada. Mesmo no caso de transportar a mãe, aliás, pegar o carro da mãe para levar a família, que é um ato digno como filho, mas não dessa forma.
precisa tirar a sua carta incontinente, aí sim, você não está prejudicando a sua mãe e abençoando seus filhos. Muito bem, o programa Consultando a Bíblia está chegando ao seu final. Nós temos uma pergunta aqui da consulente, ela não quer se identificar, foi feita ontem aqui para o pastor, no programa anterior, falando sobre a marca da besta, pastor. Ela será adotada antes ou depois do arrebatamento? Alguns países já adotaram a implantação de chips e outras tecnologias que podem dar margem a pensar que já estão colocando esse sinal. O que dizer, pastor? Alguns sites sensacionalistas, em sua maioria, estão divulgando que Barack Obama aprovou a implantação de biochips nos Estados Unidos como parte da reforma para a saúde em 2013. Tudo indica que essa notícia não passa de mais um factoide produzido pelos conspiracionistas de plantão. Mas, e se ela fosse verdadeira? Em que isso nos afetaria? É o caso, então, da pergunta da nossa consulente. Não é de hoje que a possibilidade de implantação de um chip no corpo humano assusta os incautos. Principalmente existem seitas que chegaram à petulância de somar as letras, o valor delas, 666, correspondendo ao valor em algarismo romano, e dizer que o Papa transporta esse chip na sua cabeça, assim como se fosse uma coroa, e que ele então é o tipo do sinal da besta. E isso vai passando para um, para outro, de modo que essa colocação não tem apoio da Bíblia, porque está sendo dita como sinal da besta, 666, e quanto ao sinal da besta, não precisamos nos preocupar com isso. E a nossa consulente perguntará, por quê? Porque a igreja não o receberá em hipótese alguma. Este sinal não é um chip, trata-se, na verdade, de uma marca para aqueles que, tendo sido arrebatados pelo Senhor Jesus, escolherão conscientemente adorar a besta, que é o anticristo. Eles serão convencidos pela segunda besta, o falso profeta, de que o anticristo é o salvador do mundo. Segue-se que o sinal do anticristo é uma marca não revelada nas Escrituras, que separará os seguidores da besta como adoradores conscientes desse preposto de Satanás. E graças a Deus os salvos já estão marcados pelo sangue do Cordeiro e serão arrebatados antes da manifestação do homem do pecado. Por que então precisamos nos preocupar com o sinal da besta? Aí são seitas heréticas que estão anunciando, querendo ganhar membros com essa colocação, chegando aos pastores de igreja, a crentes que não têm noção da situação e começam a dizer, você tem o sinal da besta. Por 666, desde que a soma desses algarismos dê um sinal que indique o que estão pretendendo. Então, eu quero dizer à nossa consulente, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule. Isso é o que está na Bíblia Sagrada. Mas desde que já temos dito que não vamos receber marca, não vamos receber número nenhum, vamos então ficar contentes e ficar certos de que já temos a presença de Deus em nossas vidas e somos lavados pelo sangue do Cordeiro.
que nos purifica de todo pecado.